Hoje, para nossa harmonização, pessoal, vamos ler um trechinho desse livro do Vanderlei Pereira, um cordel, que ele escreveu no começo dos anos 2000. É Juízo Final. Vamos lá, vamos ler uns trechinhos. Será, senhores, que estamos ouvindo o toque fatal do tal juízo final, que todos imaginamos? Isso apenas perguntamos devido aos muitos eventos que fazem destes momentos os mais temidos na terra: tufões, terremotos, guerra, enchentes, secas, tormento. É claro que a violência não se tem por novidade. É o mal da antiguidade que desafia a ciência. O homem sem consciência sempre viveu na disputa, sempre usou da força bruta, como do veneno à cobra, mas teve tempo de sobra para mudar de conduta. Mas diz um velho ditado: quem não chegou pelo amor, chega afinal pela dor, mas não regride ao passado. Quando o homem rebelado reage à lei do progresso, perde o caminho de acesso ao pão da sabedoria, até que decida um dia sair do seu insucesso. Por essa parte a gente vê que nós estamos passando por essa fase de transição, né? Nós estamos mudando de um mundo, não é, de provas e expiações para um mundo de regeneração. Estamos passando por tudo isso, não é? Então nós temos que mudar. Vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos nos trabalhar, vamos fazer tudo o que pudermos pelo nosso próximo, que nós sabemos que ajudando o nosso próximo, nós estamos ajudando a nós. Não é? O caminho é esse. Se a gente não quer sofrer, a gente tem que fazer o nosso trabalho, não é? Temos que ajudar, temos que praticar caridade. Que tenhamos uma boa noite, não é? De harmonização, de preces, e que seja um banquete para todos nós. Que assim seja, pessoal. Boa noite. Senhor Jesus, abraçados com a vossa causa maior, confiando no vosso amor universal que nunca nos desampara, aqui estamos, Senhor, à disposição da grande necessidade humana que é o amor, a caridade, a paz. Vinde, Senhor Jesus, enchei o coração de todos nós de amor, de caridade, de paz. Visitando, Senhor, o Centro Espírita Cearense no desdobramento da noite, apreensiva estava como fazer. Vi entrar. Desde a calçada tinha uma multidão de pessoas aguardando a entrada. E quando abriu-se aquele portão, adentraram no Centro Espírita Cearense milhares de pessoas. Mas, ao entrarmos naquelas salas humildes, elas se alargaram de um tamanho descomunal. E ali, as paredes, que antes eram aquela simplicidade, se transformaram numa pintura monumental, uma obra de arte incrível, onde muitas entidades fluídicas passeavam, tipo silvos, por cima daquelas camadas maravilhosas de luz. E após esse desenvolvimento maravilhoso, surgiu uma mata muito verde, e ali se desenhou um rio também maravilhoso, onde todas as pessoas ali em volta observavam o transcorrer daquela água maravilhosa, o marulho da água. E ali, diante da cena maravilhosa, muitas entidades ali estavam, belas, maravilhosas. E todas as criaturas que ali penetraram também estavam visualizando e vestidas de acordo, como se fosse uma grande festa.
Foi tudo muito lindo, Senhor Jesus. Agradecido pela misericordiosa visão e por sentir que aquelas paredes humildes exalam muito amor, muita caridade e que ali se vai aprendendo as regras do amor eterno e entidades benéficas e amigas ali também comparecem para mostrar que tudo está visualizado pelas leis do Eterno. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra. No céu, como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. O Senhor atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas, à medida que se intensificam o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Sobre os que oram nas tarefas benfazejas, fluem das esferas mais altas os elementos, força que vitaliza o nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exterioriza em seguida, contagiado do nosso magnetismo pessoal, no intenso de servir à humanidade com o pensamento em Deus. Que a paz de Jesus nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Todos juntos nessa prece pelos nossos irmãos líderes religiosos de todas as nações, não se importando com os rótulos, pelos padres, bispos, pastores, todos os líderes religiosos, todos aqueles que zelam pelo Evangelho de Jesus. Oremos também pelos enfermos de todas as doenças, principalmente dessa Covid-19 que vem assolando o nosso povo, e também pelos seus familiares que sofrem por não poder
visitá-los, por não poder acompanhá-los nos hospitais, pelos trabalhadores da área da saúde. Esses pedimos ao Senhor que zele com muita dedicação, porque são os guerreiros, enfrentam este fantasma invisível que assola de noite e dia a saúde dos nossos irmãos. Que Deus os proteja, imunizando as suas saúdes, para que eles continuem nessa luta. Oremos também pelos que passam por crise econômica, muitos trabalhadores informais que não podem vender os seus produtos, dependem da venda e não conseguem sair de casa para fazer os seus negócios. Pelos irmãos em situação de rua, os ditos moradores de rua, que atravessam as madrugadas ao relento. Que Deus tenha misericórdia deles também. Pedimos encarecidamente, Senhor, pelos garis e todos que cuidam dessa área da limpeza, uma área hoje muito perigosa pela contaminação. Nossos irmãos tiram a máscara e jogam na rua, em qualquer canto. E esses irmãos é que se arriscam fazendo essa limpeza. Pelos coveiros que têm trabalhado demais, também em área de contaminação, cemitérios. E pedimos também, Senhor, pelos que retornaram à pátria celestial, que sejam recebidos com muita alegria de volta à casa do Pai. E por último, Senhor, te pedimos pelos suicidas, esses irmãos que na tentativa de se verem livres dos problemas, adquiriram mais problemas, fugindo pelas portas estreitas do suicídio. Que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos. Irmãos queridos, uma boa noite, um bom desdobramento. Que assim seja. Agenda Cristã, item 47, rogativas. Na oração, pede você um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. Seu espírito suplica uma réstia de amor e em torno a humanidade aguarda a manifestação da sua capacidade de amar. Roga você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina e ouvida que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir em nome do Pai Celestial. Seu coração reclama sinais do céu e, enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada a ver. Você exige justiça para seus casos pessoais e diariamente complica situações e problemas, sem reparar que a harmonia suprema retifica sempre ao redor de seus pés
por intermédio da dor e da morte. Você deseja oportunidades de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas frequentemente foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade, a título de misericórdia. Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você para o caminho? Muita paz. Agenda Cristã, item 48, consulte o bem. O maledicente desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado desagradável da vida alheia. A criatura vacilante e frágil esperará que suas forças sejam quebradiças. O discutidor aguardará seu comparecimento às disputas, a propósito de tudo e de todos. O ingrato não se alegrará em vê-lo reconhecido aos outros. O personalista não se regozijará identificando-lhe o respeito aos adversários. O revoltado tentará afivelar a máscara da rebeldia ao seu rosto. O incompreensível procurará mergulhar sua mente no fundo das perturbações. O neurastênico pedir-lhe-á não sorrir. O insensato reclamará sua adesão à loucura. O homem imperfeitamente espiritualizado sempre busca igualar os seus semelhantes a si mesmo. Lembre-se, contudo, de que você é você, com tarefa original e responsabilidades diferentes, e se pretende a felicidade real, não deve esquecer a consulta aos padrões do bem com o Cristo em todas as horas de sua vida. Paz e bem a todos. Boa noite a todos. Agenda Cristã, item 49. Ajude a você mesmo. Não ambicione do seu vizinho, senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito. Não permita que os dissabores governem o leme do seu destino. Não entregue o templo de sua memória às más impressões. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda ao mal, no entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não apague o achote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida, mais tarde, lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Não ouvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Boa noite. Agenda Cristã, item 50, conclusões. Que a vida física é uma escola abençoada. É insofismável, mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Que a felicidade eterna é a realização superior, fora dos quadros transitórios da carne. É incontestável, contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores das esferas mais baixas, dentro delas perambulará indefinitivamente.
que Deus está conosco em todas as circunstâncias. É verdade, indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito, nos domínios da intranquilidade e da sombra. Assim seja. Caro leitor, este é um livro de consulta que você não pode deixar de possuir. Enfeite um conjunto de ensinamentos sobre vigilância e prudência, sobretudo nos momentos difíceis com a temática do dia a dia. São expressivas normas de conduta que facilitam seu relacionamento nas situações mais estressantes da atualidade. Nos 50 capítulos ditados por André Luiz, com a sabedoria e a visão da espiritualidade superior, você encontrará conforto, orientação segura e lições de autocontrole para as ansiedades e situações inesperadas que surpreendem a todos. É importante a agenda para ter ao seu alcance. Boa noite, irmãos. Paz e luz a todos em mais um Evangelho. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos e mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os espíritas. Estes, os últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias, e receberão a mesma recompensa, que digo eu, mais alta recompensa. Últimos a chegar, os espíritos aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem, e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã para arrematar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles, porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terrestre, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê, sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados. Reentra na liça amadurecido pela experiência, para avançar ainda, e todos os trabalhadores da primeira e da última hora, olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri Heine, Paris, 1863. Boa noite, muita luz, paz e bem. Boa noite, meus irmãos.
Leitura do Evangelho, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, Missão dos Espíritas. Item 4. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das antiguidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre a vossa cabeça. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os esforços reiterados da enxada, da charrua evangélica. Ide e pregai, sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhai os mundos dispostos no infinito. Parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto de bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade e de esperança e paz. Que importa as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Sois os lobos que prenderão as armadilhas de lobos. Só os lobos se prenderão às armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. Que assim seja. Obrigada. Evangelho, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, item 4. Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois, falange imponente pela vossa fé. E os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para remover essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer senão no estado de lendas, como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo.
A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será sobretudo entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça, e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra. A charrua está pronta, a terra espera. É preciso trabalhar. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. O Evangelho de hoje vem nos esclarecer sobre a ideia dos últimos serão os primeiros e a missão dos espíritas. Então, todo espírita sabe que é um trabalhador da última hora. Por quê? Bom, ele está ligado a Moisés, aos profetas, aos pais da igreja, por meio desse trabalho que Deus confiou à humanidade, né? E quando começaram a ser anunciados? A partir das primeiras manifestações do Cristo. Então, a parábola dos trabalhadores da vinha é uma prova disso. Então, os trabalhadores da primeira hora, caracterizados como sendo os espíritos com maior número de encarnações, eles souberam aproveitar o que lhes foi imposto. Os últimos, nós, deveremos estar dispostos para dar continuidade a esse trabalho. E que trabalho é esse? É a aquisição de virtudes que vão nos fazer evoluir. O salário é a evolução alcançada. É por isso que todos podem ter esse salário, tanto os primeiros como os últimos. E a vinha é a humanidade, o grande campo de aprendizado. Por isso que o Espírito Erasto diz: ide pregar o dogma novo da reencarnação. E quando a gente analisa a ideia de dogma, entende como sendo o ponto fundamental de uma doutrina. Então, a reencarnação é um fundamento da doutrina do Cristo, instrumento de evolução. E a luz do Evangelho é a manifestação da justiça divina, uma oportunidade dada por Deus para o espírito reparar seus erros. É uma oportunidade de reajustamento. Então, o que o Espírito Erasto faz é uma convocação. Ide e pregai a palavra divina. E aí ele coloca que não tem o que temer. Não importa se somos simples, com pouco conhecimento, se ainda temos o coração cheio de vícios, não importa. Nós seremos inspirados e transformados. Por isso que ele diz, coragem, Então, o combate é a injustiça e a iniquidade, como diz o texto. Porque o propósito divino é justiça e igualdade. Então, quando ele fala sobre
a destruição do culto do bezerro de ouro, ele diz, olha, Deus está sendo anunciado como o único, onipotente, criador de todas as coisas há muito tempo. Só que a humanidade precisa internalizar isso. E os espíritos evoluírem por meio da reencarnação, né? Entender isso aí e encher o coração de esperança de um dia melhor. As tradições, elas precisam acabar, porque as tradições não trazem isso para o ser humano. E aí, com muita excelência, né, Erasto termina o texto com uma pergunta. Como é que nós vamos identificar esses trabalhadores da última hora? Né? Como é que os espíritas serão identificados? E aí eu agora convido todos a refletir sobre a resposta, onde ele dá 5 características. A primeira, pelo princípio da verdadeira caridade. O espírita, ele não só fala em caridade, mas ele também pratica. Segundo, pelo alívio que eles levam às pessoas, né? Pela consolação, né, que eles dão aos corações aflitos. Terceiro, pelo amor ao próximo. É muito evidente no espírita, nas práticas do espírita, essa ideia do amor ao próximo. Quarto, pela sua abnegação. O trabalho espírita, né, no que se refere a fazer o bem, ele é sem interesse. E por último, pela maneira como os espíritas conduzem as leis divinas, obedecendo e fazendo com que elas aconteçam em suas vidas. Porque o propósito é esse, é que as leis de Deus elas prevaleçam em toda a humanidade. Então, essas são as características, né, que identificam os trabalhadores da última hora. E que nós peçamos a Deus força, coragem e orientação para avançarmos na continuidade desse trabalho divino. Muita paz a todos. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, te agradecemos, ó Pai, neste momento que estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Fluidifica estas águas, a água do amor, a água, a fonte da vida, que dentro destas águas que estão nesse momento na casa de cada um dos nossos irmãos, seja colocar luzes de amor para cada um saciar suas necessidades. Obrigada, Pai, gratidão sempre por estes momentos que Tu está sempre nos dando essa grande oportunidade. Nos abençoa, Senhor. Fluidifica a água, nossa vida, em todos os momentos, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. E agora, finalizando o nosso Evangelho de Amor, queremos agradecer a Jesus, o nosso Mestre Maior, e aos amigos benfeitores espirituais, por nos auxiliar em tamanha tarefa caritativa, em prol dos nossos irmãos tão necessitados de amparo de todas as formas. Que eles possam receber estas dádivas e com resignação enfrentar as dificuldades que esta doença traz e também o que ela ocasiona na vida de cada um de nós. A saudade pelos familiares desencarnados, a intranquilidade na espera por notícia, a não permissão de poder acompanhar o nosso familiar no seu período hospitalar. Tudo isso nos abala emocionalmente.
mas temos a certeza que não estamos sós. Jesus, obrigada pela tua luz, pelo teu amor, que nos fortalece permanentemente. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço